Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é Alan Cássio e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a interpretação desse bodyzinho, que na verdade é bem simples, né? Aliás, é bem simples para quem assistiu o vídeo anterior, onde eu explico como a gente faz a modelagem base de um bodyzinho. Se você não assistiu, sugiro que aperte o card acima e assista primeiro essa aula para depois ver a interpretação. Vamos para a nossa análise. Então, gente, em relação a... Como eu falei para vocês, esse modelo aí ele é bem basiquinho. A única coisa que chama a atenção é que já faz todo no diferencial, claro, é esse babado largo e duplo aí. São dois babados, como vocês conseguem ver. O babado de baixo, gente, ele vai até a costura também, tá? Além dele ser um babado, ele tem um franzido aí, ó. Um franzido aí pequenininho, mas é um franzido, que ajuda nesse babado aí. Quando é muito franzido, gente, uma coisa que a gente precisa pensar, e vou falar um pouco mais à frente com mais calma, fica o tecido muito grosso, porque o franzido acumula tecido. Para a malha, dependendo do tanto que acumula, e essa malha parece um canelado, ela começa a embabadar, dependendo da máquina, da regulagem da máquina e do babado, tá? Então, às vezes, embora esse aí a gente vê que está vestindo bem, a gente não sabe como está fora, se dá a impressão de estar babado, tá? Se está embabadado o franzido, tem que tomar cuidado em relação a isso. Eu vou sugerir a vocês também pensar talvez no godê, embora o godê concentre um pouco mais de tecido aí, gasta um pouco mais de tecido. O que a gente precisa ver em relação à diferença entre o nosso primeiro molde que a gente tem, a molde base, é que ele tem a abertura do decote um pouco maior, embora... se a gente olhar pelo lado esquerdo aí da criança, parece que a abertura do decote está bem maior, mas não é bem isso não, tá? Se a gente olhar o lado direito, a gente vê que está torto esse decote, ou seja, a proporção como eles tiraram a foto, o decote do lado direito encostou um pouco mais no pescoço, abrindo o do lado esquerdo. Então a gente não vai fazer essa abertura toda aí na nossa modelagem não, tá? Ele faz só uma aberturazinha pequenininha para dar uma folguinha, talvez rebaixando aí na frente, no centro, um pouquinho mais. O nosso recorte, gente, ele está um pouco abaixo aí da nossa cava, tá? Para a gente ver aí uma proporção, como é que ele está. E a gente tem um babado largo aí. Então, a gente precisa pensar nessa proporção aí. Quando eu estiver fazendo um desenho lá, eu vou ver qual vai ser a melhor proporção, mas de cara já chama atenção para a gente que o recorte vai abaixo da cava. Uma coisa que a gente precisa estar atento, gente, é que quando a gente faz a modelagem através de imagem, às vezes a imagem engana muito a gente em relação à proporção, tá? Porque às vezes parece que tem coisa que é muito maior do que realmente é. Ou, às vezes acontece também de a gente ter que adaptar a nossa realidade aqui ao nosso molde, que provavelmente vai acontecer aqui, tá? Então, às vezes a imagem parece uma coisa, mas sempre a gente vai ter que fazer ali uma adaptação para a base que a gente tem, certo? Esse nosso babado também, ele começa e vai muito próximo ali à linha do ombro, à linha da cava e do ombro, na verdade. Então, a gente vai afastar um pouquinho só ali da nossa cava, do nosso ombro e cava, tá? Para a gente ter ali a margem de costura. E o babado, o segundo babado, ele tem uma diferença razoável, né, entre um e outro ali. Vamos imaginar inicialmente aí uns 2 centímetros para ver se vai ficar legal. Fora isso, não tem mais nada, tem um viés, vou colocar a abertura nas costas, como eu falei, e eu acredito que não tem mais nada a se pensar aí não. Se tiver, coloque aí nos comentários. Vamos para a nossa interpretação. Então, só reforçando e para orientar vocês, eu peguei, de onde saiu esse meu traçado aqui? Eu peguei o molde do vídeo anterior, porque a gente fez a base da modelagem, e copiei tanto frente, costas e mangas, tirando apenas o nosso transpasse de ombro, porque a gente não vai utilizar ali esse transpasse. Então, eu tirei o transpasse aqui e copiei a modelagem de novo, certo? Só para vocês terem uma noção de onde foi que surgiu isso aqui. Qual que é a primeira coisa que eu farei aqui para já começar a interpretação em relação ao modelo anterior? Eu vou primeiro fazer uma abertura no nosso decote, reforçando que eu não farei uma abertura muito grande, embora a foto sugere que seja uma abertura maior, tá? Aqui eu vou abrir menos. Não tem uma medida exata, eu sempre, como mostro para vocês, não tem uma regra, tá, gente? Eu quero isso aqui distante do pescoço da criança. E vou querer isso aqui distante do pescoço da criança. O que eu sair aqui no ombro, eu sou obrigado
a sair a mesma coisa aqui nas costas. O que eu desci, não sou obrigado a descer igual. Porque isso aqui, o ombro, vai costurar frente com costas. Já o centro aqui não tem. Então não tem necessidade. Então eu vou abrir aqui o mesmo tanto. E vou, só para dar uma questão de ângulo, vou abaixar um pouquinho aqui o meu decote, na parte das costas. Então eu fiz aqui o meu rebaixamento, já retracei. Esquadrei aqui, para poder não dar bico, tá? E a mesma medida que eu coloquei aqui. Em termos de traçado, gente, eu já fiz o desenho aqui, mas depois eu vou tirar a frente, vou virar, vou unir com as costas aqui para ver se tem continuidade, tá? Sempre as costuras têm que ter continuidade. A outra coisa que eu vou fazer aqui agora é aumentar esse ombro aqui, ó, um pouquinho. Eu quero um pouquinho ele mais afastado do corpo. Já que a gente tem um babado, então se o ombro ficar caído na criança, não vai parecer que tá a roupa muito maior do que deveria. Como o babado vai cobrir, eu vou dar essa folguinha aí no ombro, que já vai servir até pra a gente chegar a costura ali do babado um pouco mais pra frente e para também servir a criança um pouco quando ela estiver um pouco maior. Então aqui eu já aumentei meu ombro, que eu aumentei na frente, aumentei nas costas. Embora aqui pareça que está um pouco menor, é só o bico aqui, ó, lá de dentro, tá? O que eu fiz aqui, tá, gente, para aumentar esse ombro? Eu esquadrei aqui, ó, pelo centro, eu esquadrei a quina do meu ombro, tanto frente quanto costas, e liguei. Para que eu esquadrei? Para manter o mesmo ângulo aqui da nossa quina de ombro. Então, pelo centro aqui, eu achei aqui meu ombro, subi e esquadrei. A mesma coisa eu fiz nas costas e liguei o meu ponto, um ponto até o outro, certo? E retracei a minha cava. Só reforçando, quando é roupa infantil não precisa ter muita curvatura, tá? Porque roupa é muito pequena, com muita curva é muito ruim de costurar, tá? Então evitem colocar curva muito acentuada. Só faz aí uma harmonização. Aqui também é a mesma coisa, depois que eu cortar a minha frente, eu vou colocar ombro com ombro e vou ver se tem continuidade aqui a minha cava, para poder acertar as duas peças, certo? O que eu farei agora é definir qual vai ser, onde eu vou descer aqui o meu recorte e onde eu vou colocar. Então eu vou definir o primeiro recorte aqui e já vou colocar o limite máximo do meu babado, certo? Que aí depois quando eu colocar o limite máximo, que é o segundo babado, eu já faço aqui o meu desenho do lado de dentro, para saber quanto é que eu vou colocar a lenha aqui, tá? Então, eu vou definir quanto que eu vou descer aqui, lembrando que é um pouco abaixo da minha cava. Vou definir a largura aqui do meu babado. Se vocês olharem o desenho lá, vou colocar até o desenho aqui agora, gente, ó. Se eu colocar muito abaixo da cava, o babado vai ficar muito próximo do abotoamento. E lá no desenho, ele está próximo do abotoamento. Se a gente for olhar, pensem aqui, ó, entre o decote e o nosso abotoamento, o meu recorte, o primeiro recorte, está no meio dessa medida ou está um pouco mais acima? Vai entrar aquele lance que eu falei para vocês de proporção do que a gente tem, tá? Então, talvez, ó, ele está um pouquinho acima, não está no meio certinho o recorte. Talvez ali, se a gente pegar ali uma proporção do babado inteiro, do final do babado, talvez ele esteja a metade do decote até o nosso abotoamento. Então, isso vai servir para a gente como parâmetro do que a gente vai colocar ali de babado. Tanto quanto vai colocar a costura, quanto de largura, certo? Aqui, então, já defini aqui o meu babado. Geralmente, gente, eu não gosto... Aliás, não é nem não gostar. Eu geralmente não faço nada com régua, nada definido. Mas nesse caso aqui, falando um pouco do que eu já tinha comentado com você em termos de proporção, eu acabei usando a régua assim. O que eu fiz? Eu peguei o desenho pelo computador, eu medi quanto que estava do decote até o abotoamento lá no desenho. No meu caso lá deu 2,5, né? Vai depender do tanto que sua tela abriu. No meu caso deu 2,5. O meu segundo babado deu no meio certinho, 2,5. Aliás, deu 5 aqui e o meu babado, o segundo babado deu no meio certinho. Então, o que foi que eu fiz? Eu medi aqui, tá? Quanto que eu tinha de body, achei a metade e defini o meu segundo babado. Considerando ainda a minha altura de cava aqui, ó, eu coloquei um pouquinho abaixo. Não foi muito, ó. Então, eu defini a minha largura dos dois babados maiores.
Sendo que esse é o maior, eu coloquei 2 centímetros para dentro para definir o meu mais curto aqui, certo? Então, ó, acabei copiando aqui muito próximo uma parte da outra, frente e costas, então encavalou um no outro aqui. Não preciso desenhar aqui minha parte das costas do molde, porque isso aqui é a mesma largura frente e costas. Aliás, eu vou ter que... Não preciso, tá? Tirar. Porque o que vai servir pra gente aqui é essa medida aqui, ó, que é aqui que a costura vai vir. Então, só preciso medir isso aqui, porque a costura vai vir aqui, e medir a largura. Então, a largura que tem nas costas é a mesma da frente. Então, eu preciso medir isso aqui para unir com a frente, para saber quanto que vai ser meu babado. Lembrando que é um babado franzido. Eu vou dar a segunda opção para vocês também, que é um godê. O que eu fiz aqui para definir essa medida? Eu peguei a mesma medida que eu saí aqui do ombro, eu também peguei a mesma medida aqui. Eu copiei o babado aqui frente e costas, o que eu falo para vocês de continuidade, tá, gente? Que eu poderia ter feito na manga, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não fiz. Peguei os meus babados aqui, que é pelo ombro, coloquei na mesma proporção aqui do meu ombro das costas, que é para dar uma continuidade aqui para mim, ó, de onde que eu viria com esse babado. Que ele não tem necessidade de ser a mesma altura da frente, né? Ele pode ser bem menor. Então o babado ele vai vir mais alto aqui nas costas. O meu abotoamento, então, ele vai ter que vir 2 botõezinhos aqui, ó, que já é o suficiente para passar na cabeça da criança, certo? Outra coisa que eu preciso falar para vocês, ó, embora eu acrescentei aqui o meu ombro, eu coloquei o meu recorte acima do ombro original. Por quê? Porque se eu coloco próximo ao ombro normal, o que eu acrescentei, ele vai cair ali na criança. E a gente vê que ele não está caído, ele está muito próximo ao ombro. Então, do ombro original, eu coloquei um pouquinho para cima, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Em termos de interpretação, eu só preciso pensar no meu abotoamento, que eu já até fiz aqui uma amostra. Se fosse tecido plano, eu colocaria um recorte aqui. Na verdade, eu vou até colocar esse recorte, já que o babado vai vir aqui, pode ser colocado. Eu tinha pensado antes de fazer, eu tinha pensado em colocar um viezinho. Mas agora pensando ali, o viezinho ele tá muito, aqui está muito pequenininho para colocar viés. Então a gente vai colocar um transpasse aqui mesmo, ó. Vai aumentar aqui o transpasse para poder fazer o abotoamento. O que não é muito inteligente, não é muito bacana, tá? Tem que rever isso aqui. Por quê? Porque a gente vai colocar um tecido aqui, ó, franzido. Colocar mais uma coisa com recorte aqui, vai ficar muito volume de tecido. De duas, uma. Ou rebaixo isso aqui, ou eu coloco o viés. Tá? Eu vou pensar o que eu vou fazer aqui. Se só isso aqui, ó, se eu colocar um abotoamento até aqui, se isso vai abrir o suficiente na cabeça da criança. Eu acho que eu vou rebaixar um pouquinho para colocar viés. Porque senão vai ficar muito tecido aqui, ó, porque aqui vai ser o nosso babado passando aqui. São 2 camadas de babado franzidas, mais o tecido, mais um transpasse, vai ficar muita camada de tecido aí, vai ficar ruim. Então eu acho melhor a gente rebaixar isso aqui. Rebaixei isso aqui e a gente vai fazer o viezinho, tá? Essa abertura de viés aqui, ó, já que é malha, a gente vai fazer essa abertura até o que eu tinha feito, o nosso primeiro recorte aqui. Então vai ter um abotoamento aqui, um botão aqui e um botão aqui, com essa abertura aqui. Tá bom? Isso vai ser o acabamento. Então não precisamos de nenhum transpasse. Então em relação à modelagem, gente, em estudo é isso aqui. Agora é só desmembrar. Lembrando que a gente precisa unir o babado da frente com o babado das costas. Tá? O segundo babado, a costura dele vai até aqui, no verde. E o primeiro até o verde. Então eu preciso o quê? Medir isto aqui, frente, costa, e somar. O que é o franzido? Quanto é que a gente coloca? Eu fiz aqui uma suposição, tá? Opa. Nesse caso aqui, ó, eu peguei a medida aqui total e coloquei uma vez a mais. Então, vamos imaginar aqui, na verdade, vou até medir. Então, ó, medindo isso aqui, deu 30 centímetros. Considerando se for um tecido parecido com esse aqui, ó, eu coloquei 2 vezes a medida que eu achei aqui. 30 centímetros é só a metade.
Então, significa que tem a outra metade. Então, são 60 centímetros de costura para o bora inteiro. O que que eu vou fazer de babado aqui? Eu vou colocar o dobro. O dobro vai dar 1,20. Então, eu vou colocar o dobro para eu ficar franzido assim, ó. Que, na verdade, não sei se vai ficar franzido assim não, tá? Depende muito do material. Quanto mais grosso for o material, mais encorpado ele for, mais volume a gente precisa dar. Quanto mais fininho for o tecido, menos volume. Para que aí o franzido aparece. No tecido grosso ele não aparece tanto. A gente só tem que tomar cuidado em relação a isso aqui, ó, que o nosso tecido, a nossa malha, ela não tem 1,20 de largura. No máximo que ela tenha 90. Então, vocês precisam pensar se vai colocar menos franzido. Se a gente olhar o nosso modelo lá, a gente vê que tem menos franzido, não tem tanto franzido. Aqui tem até um pouquinho mais. Então, talvez vocês coloquem a largura do tecido. E ver como é que vai ficar esse franzido aí. Tá? E divide isso aí bem. Aí vai ser a largura do tecido para todos os tamanhos. Embora PMG, bodezinho, vai mudar pouca coisa aqui, ó. Então não vai ficar tão diferente franzido, tá? Só reforçando aqui para vocês, ó. Sendo 2 camadas de tecido e franzido, é muito volume de tecido. Ó, a gente vai ter uma costura, um tecido, 3 tecidos aqui para fazer a costura na overlock. Estando franzido, dá a impressão de ser muito mais grosso do que 4 camadas, tá? Qual que é a super sugestão que eu dou para vocês? Embora gasta mais tecido, mas muda a estética também. Uma sugestão que eu dou, né, que pode mudar para quem quer uma roupa diferente, que eu não gosto muito de copiar. Então talvez eu até pensaria nisso. Eu fiz um godê. Eu medi ali, deu 30, então faria o meu ângulo ali do godê com 60 em círculo e costuraria, que eu não precisava fazê-lo a largura total do tecido. Aí ele deu a mesma estética de babado, ele deu aqui também. Só que aqui vai ficar limpinho, limpinho, ó. Não vai ficar vários volumes de tecidos assim grosso. Ele fica muito menos volume aqui, ó, do que no franzido, tá? Então a gente tem 2 formas de fazer aqui, embora o de lá seja franzido. A gente tem 2 formas de fazer para ter a estética de godê aqui igual, ó, de babado igual. Certo? O que eu falei com vocês aqui agora, eu vou desmembrar isso aqui, vou transformar isso em reta e vou fazer um godê também para vocês verem. Considerando que vou desmembrar toda a modelagem e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Considerando que eu vou colocar o dobro aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci é a manga, né? A manga, eu copiei lá a manga, nossa manga que a gente já tinha. Eu só preciso pegar a quantidade, o tamanho total da manga. Lá é com bainha, então eu tenho que pensar depois na bainha. Eu preciso pegar o comprimento total da minha manga aqui, que é o braço. Basta vocês olharem a tabela da BNT. Esquadro aqui, ó, para eu saber colocar a largura do meu punho. Vou colocar um pouquinho maior, tá? Porque é para passar ali na mão. Vamos ver como é. Vou aproveitar o mesmo ângulo e vou ver como é que vai ficar ali a minha curvatura, se vai ficar legal ou não. Aliás, o que eu aumentei, eu nem vou aumentar, vou deixar do jeito que tá. Lembrando que depois tem que acrescentar costura aqui, tá, gente? Em tudo, tanto no outro molde quanto nesse. Então aqui, ó, mantendo o biquinho aqui, que eu já falei pra vocês em relação ao outro modelo. Vou fazer só isso aqui, ó. Lembrando que eu tenho que acrescentar costura aqui tudo. A bainha vai fazer mais ou menos esse movimento aqui, ó. Certo? A manga não tem nenhum detalhe, não tem segredo nenhum. Aqui então ficou o molde desse jeito. Eu já coloquei mais ou menos aqui como se fosse fazer o encaixe, tá? Eu tenho aqui a minha tira, o meu babado. São 2 na verdade, tá? Se eu for fazer esse encaixe aqui para cortar, eu vou gastar 60 centímetros para fazer esse bore de tecido, de malha, considerando aí 80 centímetros de largura, 90, tá? Só reforçando então, eu preciso fazer as minhas anotações, o que é frente, o que é costas. Lembrando que tudo aqui eu preciso acrescentar costura, todas as partes que forem ser costuradas eu preciso colocar costuras. Se eu tivesse que fazer na indústria realmente, ainda mais considerando que o tecido vai ser cortado toda a largura, eu não faria 2 babados, eu faria um só e faria essa anotação aqui, ó. Que isso aqui, dependendo do cortador, ele já sabe. Então isso aqui vai entrar lá no desenho das costas, lembrando que aqui, ó, o petilho das costas tem abertura para colocar o viés, tá? Para fazer o viésinho aqui, e isso vai, a emenda aqui, ó, a gente vai colocar no centro das costas.
Talvez alguém vai colocar no ombro também, não sei. Como aqui não vai ter nenhuma junção, pode ser tanto no ombro ou nas costas. Eu preferi nas costas, né? Aí vai entrar nesse franzido aqui, tá? Eu fiz a opção de... Tá, peraí, só voltando aqui. Para sair o modelo inteiro, preciso cortar uma frente, então é body, costas, tamanho 02, M uma vez. Frente uma vez, petilho uma vez. Petilho costas uma vez. Manga duas vezes. O babado aqui, considerando que vai ser o comprimento inteiro, uma vez com 7 centímetros, outra vez com 5 centímetros, tá? Se fosse tecido plano, eu colocaria isso aqui duplo, este duplo, tá? Eu fiz aqui, ó, a versão godê também. Aí vai gastar uns 80 centímetros. Tudo que é godê, gente, gasta mais, tá? Porque é igual eu falei pra vocês, ó. Vai entrar lá nas costas e vai entrar aqui, ó. Vai fazer babado igual. Tá? Eu só fiz aqui o modelo, só pra vocês verem. Então, na hora que o godê assenta aqui, ó. Tudo aqui forma babado. Na hora que vai transformando isso aqui em reta, ó. Isso aqui transforma em babado. Tá? Então é um modelo diferente para quem quer parecer com aquele dali. O godê, para quem não sabe, é isso aqui, esse círculo aqui, ó, e na costura para transformar isso aqui numa reta, tudo vira babado, certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se ficou alguma dúvida, se querem deixar alguma sugestão, deixe nos comentários aí abaixo e até o próximo vídeo.